Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar do segundo simpósio online de medicina veterinária. Eu gostaria de agradecer o convite feito pela professora Bruna, né, intermediado pelo Thales, né, que está dando todo o suporte, intermediando as conversas para essa palestra. Eu fico muito feliz de participar desse evento, né, porque é um evento organizado por um grupo de estudo, né, que eu prezo muito, né, as atividades dos grupos de estudo. Eu sou formado na Universidade Federal do Paraná, lá no campus Palotina, hoje setor Palotina, né, trabalhei bastante no grupo de estudo lá. Hoje eu sou professor aqui na Unesp, no campus de Botucatu, coordeno o nosso grupo de estudo aqui. E eu acho que é muito importante, né, a gente ter eventos como esse, principalmente nesse momento, né, que a gente está passando. Além disso, né, um evento que discute um tema muito relevante, que é a saúde pública, né, e a inspeção de alimentos. Então, eu espero que seja um evento muito produtivo para todo mundo, porque os temas eles são excelentes, com excelentes profissionais, tá? Eu já deixo o meu e-mail aqui para vocês, caso surjam dúvidas, queiram saber mais sobre as atividades que são desenvolvidas aqui no campus de Botucatu, nessa área de inspeção de alimentos. Tá? E o tema que me foi proposto, né, para abordar nesse simpósio é um tema que eu trabalho diretamente aqui no campus de Botucatu. Eu sou coordenador do Laboratório de Inspeção de Alimentos aqui da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Em cima desse tema, eu trabalho tanto na rotina do laboratório. Nós temos um laboratório aqui de inspeção de alimentos que realiza análises microbiológicas. Eu vou abordar um pouquinho no final para vocês do que a gente faz aqui. E atuo também nas áreas de pesquisa relacionadas a esse tema. Então, é um tema que eu gosto muito, né? A minha vida profissional gira em torno de trabalhar com microbiologia de alimentos, né, aplicada à inspeção e à vigilância sanitária. E essa palestra, né, esse momento que a gente vai passar, eu vou buscar abordar algumas questões que são bastante importantes, né, sobretudo a aplicação prática e o resultado que as análises microbiológicas podem dar para a inspeção e a vigilância sanitária em alimentos, né, sobretudo, né, a importância que ele tem para a saúde pública. Tá? Então, agradeço, né, novamente o convite e espero que esse evento seja produtivo para todos. Então, quando se fala em análises em alimentos, né, a gente tem que ficar claro que não existe somente as análises microbiológicas. A gente tem uma quantidade grande de análises em alimentos que podem ser realizadas, né? Além das análises microbiológicas, que eu vou abordar aqui, mais especificamente as análises microbiológicas convencionais e a rotina que a indústria e a fiscalização tem aplicado hoje no Brasil. Além dessas convencionais, a gente tem as análises moleculares, né? PCR, sequenciamento, análises físico-químicas, análises sensoriais. Tá? Então, é um tema gigantesco dentro da área de alimentos, quando a gente fala análises. Eu vou abordar especificamente análises microbiológicas, tá? Porque é o campo que eu mais trabalho, e dentro desse campo eu vou abordar, né, as análises convencionais, a importância que elas têm, tanto, né, para a indústria quanto para a fiscalização, pensando, obviamente, em questões de saúde pública. Então, a primeira questão que é muito importante abordar é que as análises microbiológicas em alimentos, elas são o raio-x do processo produtivo, né? Obviamente que vai depender muito de onde que foi analisado o alimento, se é no meio da cadeia de produção, se é no final da cadeia de produção, né, lá no supermercado.
Mas, enfim, quando eu avalio um alimento, sob o ponto de vista microbiológico, eu consigo estabelecer o raio-x do que aconteceu até ali. Né? Se o produto ele tem uma boa qualidade higiênico-sanitária, se ele tem a presença de patógenos. Então, ele é o raio-x, né? Ele serve como base para a indústria saber como está o processo dela. Tá? Então, o raio-x do processo produtivo. Primeira questão ali que eu gosto de sempre abordar, né, para os meus alunos ou quando eu apresento esse tema. Outro ponto muito importante é que por meio das análises em alimentos, incluindo as microbiológicas, que conseguimos estabelecer se o alimento ele atende a um padrão legal ou não, né? Legal do seu ponto de vista de legislação. Então, do seu ponto de vista oficial. E quando a gente fala em análises em alimentos no Brasil e padrões legais em alimentos, a gente obrigatoriamente tem que citar, né, o Ministério da Agricultura e o Ministério da Saúde, cada um estabelecendo padrões para algum ponto da cadeia de produção. No caso do Ministério da Agricultura, ele vai estabelecer os padrões microbiológicos e outros padrões para o processo produtivo. Né? Então, o que a gente chama de padrões de identidade e qualidade, padrões de conformidade microbiológica. Então, o produto pode ou não ter um determinado micro-organismo. Se pode ter, qual a quantidade? Ele não pode ter patógeno. Então, quem estabelece isso lá para a indústria vai ser o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? O MAPA, por meio de uma quantidade grande de normativas, né, de normas legais que a indústria deve seguir. Além disso, o Ministério da Saúde também entra na jogada, tá? Estabelecendo padrões microbiológicos para produtos que estão no comércio. Tá? Então, da mesma forma, nós temos normativas hoje no Brasil, ou uma normativa, né, que estabelece os padrões microbiológicos para os alimentos que estão lá no comércio. Tá? Então, sempre a gente precisa olhar sobre essas duas óticas, né, do MAPA e do Ministério da Saúde. Além desses estabelecimentos, né, dessas questões legais, então das normas legais que devem ser seguidas, né, para o atendimento aos padrões microbiológicos, para a indústria, muitas vezes é importante realizar análises para validar processos. Então, por exemplo, quero propor uma nova tecnologia para descontaminação de uma carcaça, por exemplo. Ou quero retirar um ponto no fluxograma ou alterar um parâmetro que já é estabelecido pelo Ministério da Agricultura. Para a indústria fazer isso, ela precisa validar o processo dela, alterar o processo e verificar se, né, os padrões microbiológicos, se a inocuidade, se a qualidade do produto ele não é alterado. Tá? Então, são, né, algumas dos pontos importantes, né, que a gente tem que saber, né, e já, né, no começo da palestra eu já respondo, né, a importância e por que é importante fazer análise em alimentos, e ao longo dessa disciplina, da palestra a gente aprofunda mais, mas esses aqui são os pontos principais, né, o raio-x da produção serve para a indústria, né, atender aos padrões legais e também para validação de processos. Quando se fala em análises microbiológicas, né, nós temos que olhar sobre duas óticas também. Existem micro-organismos que são os chamados micro-organismos indicadores, né? Ou seja, o próprio nome dele já diz, ele indica, né? Ele indica se o produto ele tem uma boa qualidade higiênico-sanitária, né? Então, se ocorreu contaminação no processo, se o produto ele foi manipulado de maneira adequada ou inadequada, e também para estimar tempo de prateleira.
tá? Estimar tempo de prateleira. Então, são os chamados micro-organismos indicadores, né? Eles indicam para a gente, né, de uma maneira bem clara, esse produto ele tem uma qualidade higiênico-sanitária ou não. E eu consigo determinar isso confrontando um resultado de uma análise microbiológica com um padrão legal do alimento, né, para aquele determinado tipo de alimento. Além disso, né, e, claro, não menos importante, quando se fala em análise microbiológica, né, para determinar qualidade e inocuidade, passa pela detecção de patógenos, como Salmonella, Listeria monocytogenes, a E. coli, produtora de xigatoxina, né, que a gente conhece como STEC, Staphylococcus aureus, entre outros. Tá? Então, os micro-organismos indicadores indicam a contaminação e os patogênicos, né, demonstra, né, uma análise de um micro-organismo patogênico, ele demonstra qual micro-organismo está presente. Nós, dentro da rotina de laboratórios, da indústria, ou aqui como o nosso, em Botucatu, nós vamos sempre trabalhar com a pesquisa, ou a contagem dos micro-organismos indicadores e patogênicos. Então, somando esses, né, somando todas essas características, voltamos ali no primeiro slide, a gente consegue tirar o raio-x do processo produtivo. O produto é contaminado ou não? O produto tem uma boa qualidade higiênico-sanitária. O produto tem patógeno? Não. O produto tem patógeno. Enfim, a gente tira o raio-x do que aconteceu ao longo do processo de produção de um determinado tipo de alimento. Quem determina o que deve ser pesquisado, o que deve ser contado, qual micro-organismo indicador eu devo utilizar? Quem determina são os padrões oficiais. Então, o Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura. Vai depender muito de onde que o produto está. Se ele está na indústria, muitas vezes, né, a gente vai seguir um padrão de qual micro-organismo pesquisar e qual é o seu padrão estabelecido pelo mapa. Ou, se o produto está no comércio, estabelecido qual micro-organismo eu devo pesquisar e o seu padrão, né, o seu nível de contaminação aceitável, o Ministério da Saúde. Sempre dessa maneira. Quando se fala em micro-organismos indicadores, então aqueles que indicam contaminação, a gente tem vários tipos de micro-organismos que nos indicam alguma coisa na microbiologia de alimentos. Um dos mais importantes são os indicadores de contaminação fecal, representado nesse slide por esse conjunto aqui de micro-organismos. Então, no grupo, nesse grande grupo, né, a gente tem, nesse slide aqui, alguns membros da família Enterobacteriaceae. Os micro-organismos dentro dessa família são aqueles que fermentam a glicose e que são micro-organismos gram-negativos. Dentro dessa grande família, nós temos os coliformes, né, os coliformes A35. Os coliformes A35 são aqueles que fermentam, além de fermentar a glicose, porque eles estão dentro da família Enterobacteriaceae, eles fermentam a lactose, produzem gases, quando incubados a essa temperatura, a 35 graus. Já os coliformes é um subgrupo dentro dos coliformes A35. Eles fermentam a glicose e a lactose. A lactose, eles fermentam quando ainda incubados a 45 graus, então uma característica a mais, né? Produzindo gás. E dentro do grupo dos coliformes A45, a gente tem a E. coli, aqui como indicadora de contaminação. A E. coli, dentro, né, dessa família, é o que a gente chama do indicador fecal. Então, quando a gente quer saber se o alimento, durante o processo de produção, ele foi contaminado por fezes, a gente precisa necessariamente fazer a contagem ou a pesquisa da E. coli, porque os outros coliformes, tá?
as outras espécies ali de coliformes que não E. coli, eles estão naturalmente presentes no ambiente. Já a E. coli, ela tem como habitat primário o intestino de animais e do homem. Tá? Então, dos principais, né, indicadores, a gente tem esse grupo aqui. Tá? Então, quando eu pesquiso ou conto micro-organismos da família Enterobacteriaceae, eu tenho esse raio-x, né? Se eu tenho coliformes no alimento e se esses coliformes eles têm origem fecal. Para eu saber se ele tem origem fecal, eu tenho que pesquisar a E. coli. Tá? São os primeiros, né? E talvez os mais importantes indicadores de contaminação. Então, 90% dos alimentos que entram aqui no laboratório para análise, a gente precisa fazer indicação, né, se o alimento ele tem e qual é o nível de contaminação de micro-organismos dessa grande família das enterobacteriáceas. Tá? Então, vem ou com um pedido assim, a gente precisa saber a contagem de enterobacteriáceas, ou a contagem dos coliformes é 35, 45. Ah, não, a contagem somente da E. coli. Tá? Então, a maioria dos alimentos que a gente tem aqui, né, na rotina de análise do nosso laboratório, de qualquer outro laboratório de alimentos, vai incluir esse grande grupo aqui, porque ele dá o raio-x para a gente, né, de contaminação do processo. Né, de contaminação do processo. Outros indicadores de contaminação, né, que a gente tem aqui como seria indicadores de contaminação geral, né? Primeiro grande grupo, bactérias mesófilas. Bactérias mesófilas são qualquer bactéria que consegue se desenvolver em temperaturas ambientes, vamos dizer assim. Que chega no laboratório um alimento, eu faço a análise e incuba uma temperatura de 35 a 37 graus. Todas as bactérias que crescerem ali eu vou considerar como bactérias mesófilas. Tá? Obviamente, para eu saber se está dentro ou fora, né, para aquele determinado alimento, eu preciso fazer a consulta à legislação específica para aquele alimento. Ou bactérias psicotróficas. Bactérias psicotróficas são aquelas que desenvolvem, né, que conseguem manter o seu metabolismo em temperaturas baixas, temperaturas de refrigeração. Então, se eu tenho uma alta contagem de bactérias psicotróficas no alimento, fora do estabelecido pela legislação, né, aquele alimento, mesmo em temperatura de refrigeração, ele pode vir a ter alterações sensoriais. Né? E bactérias anaeróbicas, que são aquelas que se desenvolvem em ambientes sem oxigênio, que é muito importante, né, para verificar se aquele alimento dá condições, por exemplo, o desenvolvimento de Clostridium botulinum ou outro micro-organismo importante que tem a característica anaeróbica. Tá? Contagem de bolores e leveduras, né? Geralmente em alimentos que têm baixa atividade de água, baixo pH, né? Que são... Nesses alimentos a gente tem a possibilidade ainda, mesmo com essas características intrínsecas do alimento de controlar o desenvolvimento de micro-organismos, ainda, né, encontrar bolores e leveduras. Tá? Então, são indicadores gerais de contaminação. É claro que é preciso aliar, né, a pesquisa de coliformes, por exemplo, com bactérias mesófilas, para se ter o raio-x do processo produtivo. Tá? O que precisa ficar claro que nem sempre eu vou saber aonde aconteceu o ponto de contaminação, principalmente quando eu avalio um produto final. Eu vou ter o raio-x do que aquele alimento possui de contaminantes, por exemplo. Se eu quiser saber em que ponto aconteceu, eu preciso avaliar ponto por ponto, né, processo por processo que foi aplicado àquele determinado alimento. Tá? E a indústria tem que fazer isso, né? Como eu falei ali, para validar processo, né? Para ver se o fluxo de produção dela está adequado. Um outro indicador muito importante, né? Indicador de manipulação inadequado, Staphylococcus, né? O grupo dos Staphylococcus que são coagulase positiva. Né? Então, alimentos que são muito manipulados, né? Como, por exemplo, queijos ou
saladas, né? Não é um produto de origem animal, mas para dar como exemplo, então produtos onde a gente utiliza a mão ali, né, para cortar, no processo produtivo dele. Se eu avaliar estafilocoagulose positivo e ver uma alta quantidade, né, indica que aquele produto ele tem uma falha ali no processo. Tá? Então, são indicadores gerais de contaminação. Quais são as possíveis respostas, né, que os indicadores de contaminação vão fornecer? Então, fornece informações sobre as falhas no processo de produção, se o produto ele foi contaminado no pós-processo, sobre o nível de contaminação do ambiente de produção, né? E, em termos gerais, o nível geral de higiene do local de produção, do processamento e de armazenamento. Eu consigo, né, como eu falei ali anteriormente, eu consigo saber, aconteceu a contaminação naquele determinado ponto, às vezes isso eu não tenho como resposta. Eu vou ter a qualidade do produto, a inocuidade do produto. Para eu saber em que ponto que aconteceu, eu preciso fazer uma avaliação do processo de produção, colher amostras em diferentes pontos. Isso eu vou mostrar mais para frente, né, como possíveis medidas, né, possíveis ações e utilização das análises microbiológicas justamente para melhoria dos processos. Muito importante é que os micro-organismos indicadores, a gente tem uma relação muito, muito importante em presença de micro-organismos indicadores e deterioração dos alimentos. Tá? Então, além de ele avaliar o nível de higiene do processo, né, se o processo está adequado ou não, sob o ponto de vista higiênico-sanitário, ele indica a questão relacionada à deterioração. Tá? Então, os deteriorantes, né, que podem, né, que vão estar relacionados ali, os grupos de indicadores, eles são aqueles que vão alterar sensorialmente o produto. Então, alterar cor, alterar sabor, textura de um alimento. Então, eles estão muito relacionados. Então, por exemplo, se eu for avaliar no laboratório, aqui um leite que ele está com uma acidez elevada, tendendo a talhar, a coagular, ou até mesmo avaliar um leite que ele está coagulado. O que a análise microbiológica vai me revelar? Muito provavelmente, alta contagem de micro-organismos mesófilos e talvez alta contagem de coliformes. Tá? Então, é muito importante essa relação também, tá? A questão relacionada aos indicadores e à deterioração dos alimentos. Tá? E esses micro-organismos, né, algumas alterações que eles vão causar, acidificação, então principalmente por fermentação de carboidratos, degradação de proteína por produção de enzimas proteolíticas, alteração na viscosidade, amolecimento, presença de manchas, pigmentos, turbação, estufamento, enfim, de uma maneira geral, né, alterações sensoriais de cor, de odor, de sabor. Tá? Então, é bastante importante a gente estabelecer também essa relação de presença de micro-organismos, indicadores, estão relacionadas a questões de alteração sensorial, de deterioração dos alimentos. Tá? E os micro-organismos patogênicos, né? Então, voltando, né, os dois grandes grupos, os indicadores dos patogênicos, eles são aqueles que vão causar doença. Tá? O foco dessa palestra não vai ser falar de cada um dos patógenos ou dos micro-organismos, mas sim mostrar a importância que a análise desses indicadores e dos patogênicos tem para o dia a dia de uma indústria, para o dia a dia de um laboratório e, consequentemente, a importância que eles vão ter para a saúde pública. Tá? Então, né, só exemplificando aqui, a gente tem uma quantidade grande, nessa tabela mostra alguns micro-organismos e toxinas associadas a infecções e intoxicações. Né? Eu vou falar principalmente, né, porque eu vou entrar daqui a pouco nessa palestra, nos programas, né, que o Ministério da Agricultura tem para controle de patógenos. Né? Então,
dos mais importantes nessa tabela aqui, Salmonella, Listeria monocytogenes, E. coli, Clostridium, enfim, né, todos os micro-organismos que a gente tem como causadores de doenças. Esse quadro aqui, que é um quadro do Ministério da Saúde, que traz os principais agentes etiológicos identificados no Brasil de 2009 a 2018. Então, tem lá E. coli, Salmonella, Staphylococcus aureus, né, coliformes aqui como um grupo, enfim, é até estranho estar aqui como coliformes, né, que a gente viu ali, coliformes, eles são indicadores, né, vírus, como norovírus, rotavírus e vírus da hepatite A, enfim, são, né, os patogênicos, eles são aqueles que vão causar doença, aí sim afetando diretamente a saúde, né, causando infecções ou intoxicações, dependendo do mecanismo de patogenicidade do micro-organismo. Tá? Então, tendo essa primeira visão, né, do que são, dessa distinção do que é um indicador antipatogênico, é importante ter a visão de que a cadeia de produção de alimentos, seja ele qual for, ela é extremamente complexa. Tá? Ela é muito longa, envolve ações desde, né, das etapas primárias lá de produção, né, a produção de grãos, a produção de alimentação, passando, né, pela produção lá nas fazendas, nas granjas, entrando, né, no processo de produção, na industrialização, né, no processo de abate, na transformação das matérias-primas em outros produtos, né, o transporte até os centros de distribuição, envolvendo ainda em muitos estabelecimentos o comércio internacional. Então, a cadeia, ela é extremamente longa. Essa primeira figura aqui ainda mostra a visão macro, né? A visão macro de produção primária, industrialização e comercialização. Mas se a gente entrar, por exemplo, dentro de um abatedouro de aves, né? Até chegar a ave viva, a sair produto final, então, chegar a ave viva aqui na recepção, a sair produto na expedição, olha o tanto de etapas que se tem no processo de produção. Então, pendura, sensibilização, sangria, enfim, em cada um desses pontos, os alimentos eles vão estar expostos a contaminantes. Contaminantes que vêm com a matéria-prima, contaminantes que entram ali no ambiente de produção pelo manipulador, enfim. Tá? Então, é importante a indústria controlar, porque a cadeia é muito complexa. Tá? E a indústria, né, ela é obrigada obrigado do seu ponto de vista, né, oficial, porque os organismos fiscalizatórios no Brasil exigem que assim seja. Tá? Então, as indústrias elas precisam seguir padrões de conformidade legal, né, padrões de conformidade legal, que, como eu já mostrei lá no início, né, que são estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, né, pelo MAPA ou pelo Ministério da Saúde. Tá? Então, ela precisa lá rotineiramente estar atendendo a padrões legais. Muitos, né, quando eu falo aqui em atendimento padrão de conformidade oficial, entendam por análises oficiais que a indústria ela está submetida. Que aqui, no caso, eu vou mostrar para vocês o Plano Nacional de Controle de Patógenos e o Plano de Avaliação das Conformidades, né, que é o PACPOA, que são análises oficiais que a indústria está submetida. Quem colhe a amostra é o serviço de inspeção, manda para um laboratório oficial e, dessa maneira, tem um resultado oficial. Mas a indústria ela precisa controlar a qualidade dos processos dela de maneira além daqueles padrões oficiais estabelecidos pela legislação. Ou seja, ela precisa todo dia estar coletando a amostra, mandando para o laboratório e fazendo análise. Que a gente fala, né, para se
controlar, né? Então, são as análises que a gente chama de autocontrole. Então, a indústria ela tem que pensar nessas duas maneiras. Pensando nas análises oficiais, a gente tem o Plano Nacional de Controle de Patógenos, que é um plano do Ministério da Agricultura, a que as empresas sob serviço de inspeção federal estão sujeitas. Tá? Então, né, eu trago aqui nesse slide ali um resumo do que é o plano. Então, é um sistema que inclui o conceito de proatividade, prevenção e responsabilidade compartilhada, né, da indústria e da inspeção, a integração, controle do processo de produção e aplicação de análise de risco com o objetivo de identificar a prevalência de patógenos, né, e também estabelecer medidas de controle, né? Voltando lá ao primeiro slide, é importante analisar para saber o raio-x do que está acontecendo, para no final melhorar, controlar o processo, pensando lá no final em saúde pública, tá? Então, esse é o Plano Nacional, um resumo do que é o Plano Nacional de Controle de Patógenos. Dentro desse plano, a gente tem um controle, né, estabelecido controle para 3 patógenos, hoje, né, que é a Listeria monocytogenes, E. coli e Salmonella, né? Deixo aí para vocês as normativas que estão relacionadas a esses micro-organismos. Então, essas normativas trazem como que tem que ser a coleta de amostra, como que tem que ser, né, quais são os padrões legais estabelecidos, o que espera que a indústria faça em caso de desvios, tudo isso está descrito nessas normativas. Com relação à normativa aqui de E. coli, essa normativa ela foi substituída, né? Então ela foi substituída, essa norma, pela instrução normativa 60, né? Que então ampliou o controle de E. coli, adicionando ainda o controle de Salmonella e E. coli produtora de xigatoxina em bovinos, então Enterobacteriaceae e Salmonella para carcaças de suínos, Enterobacteriaceae e Salmonella para carcaças de bovinos. Além disso, em carcaças, né, na cadeia de produção de bovinos, o controle, né, medidas de controle ali para o controle da STEC, né, da E. coli produtora de xigatoxina. Tá? Então, esse plano, ele visa, por meio da realização de análises microbiológicas oficiais, a coleta de amostras, submissão para laboratórios oficiais, ter o raio-x da cadeia de produção relacionada a esses patógenos. Salmonella, E. coli e Listeria monocytogenes. Tá? Então, é importante que, né, o plano ele traz questões relacionadas à amostragem oficial, tá? As amostragens oficiais, então, que são aquelas que são realizadas, né, a amostragem é realizada por servidores públicos da Inspeção Federal e as análises encaminhadas para laboratórios oficiais, né, os laboratórios federais de defesa agropecuária, os antigos Lanagros, né? Mas além disso, o plano estabelece que as indústrias também precisam fazer amostragens de autocontrole, então que é aquela que ela mesma coleta e ela submete ao laboratório para se autocontrolar, para ela todo dia lá, ou a cada período, ela verificar o que está acontecendo no processo produtivo dela, né? O chamado ali que eu denominei, o chamado raio-x. Todos esses resultados, não somente do Plano Nacional de Controle de Patógenos, mas os outros planos, eles são publicados anualmente pelo Ministério da Agricultura nesses anuários, né? Aqui está o anuário dos programas de controle de alimentos de origem animal, do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, do Ministério da Agricultura. Então, ele traz ali, né, a quantidade de amostras que foram coletadas, a quantidade de amostras que foram positivas para os patógenos, e dessa maneira, né, trazendo transparência na cadeia de produção. Então, aqui, né, relacionado somente às análises oficiais, né, além do Plano Nacional de Controle de Patógenos, o Plano de Avaliação das Conformidades, o Plano Nacional de Controle de Resíduos
e contaminantes em alimentos, o Plano Nacional de Qualidade de Leite. Então, os resultados de todos esses programas são trazidos nesses anuários, né? Quem quiser consultar, só digitar lá anuário dos programas do Ministério da Agricultura, que vai conseguir baixar. É um material bem interessante para quem trabalha na área, né? Saber ali o que acontece e o que a gente tem como resultados. Aqui trago alguns resultados para vocês, né? Só para ver, né? Esses resultados, né? Então aqui do plano lá de controle de patógenos relacionado à Listeria em produtos prontos para consumo. Então, os produtos que são analisados, os carnes e os lácteos, né? Então, a quantidade grande de produtos que são analisados, então, somente produtos prontos para o consumo, pela importância que Listeria monocytogenes tem para esses produtos. Tá? E aqui o resultado, então, é dessa maneira que se traz, né? A quantidade de amostras, então, no caso de Listeria monocytogenes, 1.092 amostras, cárneas, né, de produtos cárneos e lácteos, a quantidade de amostras que são positivas, né, e a frequência de presença do patógeno avaliado nesses produtos. Tá? Então, da mesma maneira, a gente tem para os outros, né, para os outros micro-organismos alvos do Plano Nacional de Controle de Patógenos. Né? Aqui o plano de STEC e salmonela em carne de bovinos, né, porque a gente não tem ainda os resultados dos resultados ali de suínos, mas, então, de 1.286 amostras colhidas para salmonela, para STEC, né, não O157H7 e a O157H7, trazendo aqui o número de amostras que são positivas e a frequência geral, né, dos resultados. Então, isso serve para saber, por meio das análises oficiais, como que é a prevalência geral, né? A gente viu lá que o objetivo é esse mesmo, estabelecer a prevalência geral e, por meio dessa prevalência, né, desses resultados, estabelecer medidas de controle do processo. Com relação ao Plano Nacional de Controle de Salmonela em carcaças de frangos e perus, então, trazendo os resultados, aqui em 2008 foram colhidas 2.791 amostras de frangos, presença de salmonela em torno de 12% das amostras analisadas, foram realizadas 334 ciclos oficiais, né, que salmonela, elas, né, se tem um ciclo de coleta de amostras, dependendo isso do volume de produção de cada indústria, dos quais 11,97 ciclos foram violados, né, violou o número de amostras aceitáveis, e dos 134 abatedouros onde se teve coleta oficial para esse programa, 24% em algum momento tiveram um ciclo oficial quebrado. Né? Pesquisa de salmonela em peru, das 64 amostras, todas elas foram negativas. Tá? Então, ressalto aqui, são análises oficiais, aquelas análises onde o Ministério coleta a amostra e manda para os laboratórios oficiais. Tá? A indústria ela precisa colher a amostra também para saber em que pé está, né, o processo de produção dela. Então, que seriam as análises de autocontrole. Né? Outros programas, eles também trazem, né, a importância que as análises microbiológicas têm para a produção dos alimentos, né, que é a avaliação do Programa de Conformidade dos Produtos de Origem Animal, chamado PAC-POA, e o Plano Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite, que traz os resultados, né, das instruções normativas, dos regulamentos técnicos, né, de produção dos leites tipo A pasteurizado no Brasil. Então, da mesma maneira, aquele anuário ele traz esses resultados muito importantes. Eu mostro aqui, né, o PAC-POA, ele está relacionado à avaliação de conformidade. Então, ele avalia tanto presença de micro-organismos, então de parâmetros microbiológicos, mas também padrões físico-químicos ou outros, né, que são estabelecidos para cada tipo de alimento. Então, por exemplo, aqui tem um ato normativo, né, a portaria, que estabelece os critérios microbiológicos para o queijo tipo mussarela.
Tá? Então, ele trabalha, né, traz lá coliformes a 45, a 30, a 45, Staphylococcus coagulare positivo, Listeria e Salmonella. Então, o PACPOA verifica isso, se essas normativas para esses produtos estão sendo atendidas. Ele traz o resultado dessa maneira. Tá? Então, ele traz lá em índice de conformidade de amostras, né, que foram colhidas. Aqui, no caso, trazendo, além dos parâmetros microbiológicos, os físicos também. Né? Então, aqui, separado por carne, leite, mel, ovos e pescado, e trazendo o índice de conformidade. Né? Quantos por cento daquelas amostras analisadas atendeu a normativa específica para aquele tipo de produto, tá? Relacionado aos padrões, tanto microbiológicos quanto físico-químicos. Para quem tem maior interesse, entra lá no PACPOA, né, você vai ver cada, né, as características um pouco mais detalhadas dos resultados dentro desse programa. Tá? Então, além desses padrões do Ministério da Agricultura, né, a gente tem os padrões do Ministério da Saúde, que são aqueles, né, que os alimentos eles devem seguir lá no comércio. Tá? Lá no comércio. Então, a gente tem ainda hoje a RDC 12 em vigor, né, que traz o regulamento técnico dos padrões microbiológicos dos alimentos. Então, aqui eu dei só um print lá da RDC 12, quando fala de carnes. Então, da mesma forma, ele traz o que eu devo analisar e o padrão microbiológico, né? Então, a gente vê que é diferente. Diferentes produtos vão ter diferentes micro-organismos ou grupos de micro-organismos a serem analisados e, respectivamente, diferentes padrões. Tá? A RDC 12 ela vai ser substituída pela RDC 331 da Anvisa. Tá? Então, a RDC 12 ela é revogada por essa nova RDC, e dentro da RDC 331 a gente tem a instrução normativa número 60. Tá? Essas duas normativas elas foram publicadas no final do ano passado, em 23 de dezembro, tá? E dão um ano, né, para todo mundo se adaptar às novas normativas relacionadas aos padrões microbiológicos da Anvisa. Então, ela foi extremamente discutida, muito discutida, e a gente tem algumas alterações trazidas por essas novas normas, né, no Brasil. Tá? Ainda a gente tem a RDC 12 em vigor, então quando eu analiso, por exemplo, os alimentos aqui no meu laboratório, eu sigo, né, padrões da RDC 12, mas já se adaptando à RDC 331, né, e à instrução normativa número 60. Né? A instrução normativa número 60 traz os resultados como essa tabela aqui. Então, qual alimento pesquisar, o que eu devo pesquisar em cada alimento e quais os padrões esperados. Tá? Então, algumas das diferenças, né, algumas alterações que a gente tem. Então, instituindo-se a contagem de enterobactérias, pelo fato lá que há um grupo grande e traz um resultado muito interessante sobre questões higiênico-sanitárias dos alimentos. Padrões para salmonela, né, em carne de frango, que a gente não tinha na RDC 12, hoje a gente vai ter, né, na nova regulamentações. Padrões microbiológicos para Listeria monocytogenes em alimentos prontos para o consumo, né, que se tinha apenas para alguns produtos, apenas para alguns tipos de queijo na RDC 12, aqui a nova RDC ela traz esses novos padrões. Tá? Então, como eu citei, a gente tem essas análises oficiais, que é de responsabilidade da fiscalização fazer coleta, enviar para laboratórios oficiais, mas a indústria ela precisa se autocontrolar. Tá? Precisa se autocontrolar. Para saber se em cada um desses pontos aqui, né, da produção primária, da industrialização, da comercialização e consumo, qual é o nível de contaminação, quais os patógenos são prevalentes, por exemplo. Tá? E desse modo, eu trago alguns exemplos aqui para vocês de como, né, do que pode ser feito e quais as possíveis respostas que se tem, né, quando a indústria se autocontrola, né, quando o estabelecimento que produz alimento se autocontrola. Tá? Então, primeiro, né, serve para monitorar
a contaminação, como que está a contaminação do produto, como que está a contaminação ambiental relacionada a onde o alimento está sendo produzido. Como eu citei lá anteriormente, né, serve para validar processos. Quero alterar um processo na indústria, mas eu preciso verificar se aquela alteração que eu estou propondo, ela não venha interferir na inocuidade, na qualidade do produto. Tá? Serve para produzir, né, registros a serem auditáveis, né, para mostrar, não simplesmente para a minha indústria, mas para quem vai comprar de mim, até mesmo para fiscalização, que eu estou rotineiramente autocontrolando o meu processo por meio de análises, né? E da mesma forma, para confrontar o que é o oficial do que é o do autocontrole, né? Então, com um único objetivo, tudo isso, com um único objetivo, a produção de alimentos seguros, né? Produção de alimentos seguros, que essa, né, que é a principal importância, né, de se realizar, de se controlar o processo, é chegar a um alimento adequado na mesa do consumidor. Agora eu vou mostrar aqui alguns exemplos do que pode ser feito. Obviamente, não está restrito a só isso. Eu estou mostrando alguns exemplos do que a gente faz na nossa rotina de pesquisa, de auxiliar as indústrias a alterar processos, o que ela pode fazer e quais as possíveis respostas que ela tem lá no seu dia a dia. Então, aqui, mostrando, né, que ela pode fazer o monitoramento da contaminação por meio da coleta de água industrial, né, que reflete para ela qual a qualidade do produto, né, da água, porque a água é utilizada no produto, a água é utilizada para higienização. Então, ela fazendo coleta em diferentes pontos, traz lá para e fazendo as análises, né, ela consegue verificar se a água é potável, se o tratamento que ela fez, né, por exemplo, a cloração, ela está adequado, né, se está eliminando os micro-organismos, e se eu tenho micro-organismos, se eu preciso retratar a água, se a água é imprópria para o consumo. Então, é muito importante, né, a água faz parte do processo, ela compõe produto, ela é utilizada na higienização, tá? E dessa maneira é preciso ter água de boa qualidade na indústria. Ainda como monitoramento de contaminação, avaliação de superfícies e avaliação de equipamentos, né? Por meio de swabs. Então, aqui mostrando o swab de uma faca, swab de chaira, né? Swab de superfícies que entram em contato diretamente com o alimento. Né? A indústria ela precisa manter esses equipamentos higienizados, né? Limpos, para que eles não sejam fonte de contaminação, que essas superfícies não sejam fonte de contaminação. Então, ela precisa estabelecer uma maneira rotineira de se controlar, né? De controlar o processo de higiene. E uma das respostas que ela tem, se o processo dela é adequado, processo de higienização, é por meio das análises microbiológicas. Tá? Então, se eu avalio uma superfície que eu acabei de sanitizar e eu ainda tenho micro-organismos patogênicos ou alta quantidade de micro-organismos indicadores, opa, meu processo de higienização não é tão eficiente assim. Preciso rever o processo. Tá? Então, né, para verificar se o processo de higiene é adequado, se eu tenho a persistência de micro-organismos, né, se esses micro-organismos eles são formadores de biofilme. Tá? Eu não estou entrando a fundo aqui em qual análise que eu vou fazer. Microbiologia, vou contar mesófilos, vou contar coliformes, vou fazer o rastreamento molecular. Tá? Não estou entrando em detalhes disso, né? Mostrando simplesmente a importância, né, do que se tem, né, do que a microbiologia pode ser importante para todo o processo de produção de alimentos. Além das avaliações, né, de superfície de equipamentos e utensílios, a gente consegue fazer o monitoramento da contaminação fazendo a coleta, aqui um exemplo, né, de carcaças, né, ao longo do fluxograma de produção. Então, aqui estamos fazendo a amostragem, a gente consegue observar a amostragem, um swab de superfície, né, ali no couro do animal, aqui fazendo o swab já da carcaça após o processo de evisceração
e esfola, e aqui né, uma coleta de amostras ali de conteúdo, né, do reto, né, de fezes, e por meio dessas análises, né, a gente está vendo ali, mas qual que é a importância de se avaliar uma carcaça que ainda está com couro, vai estar contaminado, né? Mas é importante saber quais os patógenos ou quais os micro-organismos que adentram o processo de produção, né? A gente monitorar o que está entrando, por quê? A carcaça ela pode ser fonte de contaminação para uma outra carcaça, para o ambiente, para um equipamento, para o utensílio. Então é importante fazer esse monitoramento também como autocontrole, né? Então, mostrando carcaças em diferentes pontos do fluxograma, pontos em área suja, pontos em área limpa. Aqui eu estou, né, mostrando exemplos em uma carcaça bovina, mas se estende a qualquer produto, né? Inclusive leite, né? Avaliar o leite ao longo do processo de produção dele para saber qual é o ponto mais crítico de contaminação ou se o processo que eu estou aplicando tecnológico é eficiente, né? Importante também para detectar, né, fazer a detecção e o rastreamento molecular de patógenos. Como eu falei aqui, eu estou me atendo muito mais à microbiologia convencional, mas aliado à microbiologia convencional, a gente tem a microbiologia molecular, né, para saber quais os patógenos, qual a origem, né, estabelecer se um patógeno que eu estou isolando no alimento hoje é o mesmo que estava 1 mês atrás no abatedouro e determinar a persistência, né, desse micro-organismo. Então, é importante aliar, né, a gente sempre trabalha com essas análises em conjunto, a convencional, a molecular, sobretudo, né, para ter esse rastreamento do que está acontecendo no processo de produção. E possíveis respostas que, né, a gente extrai dessa análise, né, quais são os patógenos prevalentes? Né, qual que é o ponto crítico de contaminação que eu preciso estabelecer uma medida, né, mais rígida para evitar que o patógeno ele permaneça na cadeia de produção, né? Então, um exemplo aqui, da mesma forma, em produto final, aqui mostrando, né, a figura fazendo, isso aqui é atividades de pesquisa que a gente tem no laboratório, né, fazendo swab de produtos finais, né, de carne aqui já após o processo de maturação sanitária, né, da mesma maneira, os processos foram adequados, né, qual que é o gargalo que eu tenho ali que eu preciso melhorar, né, somando características observadas nesse slide, né, a determinação de pontos de contaminação, e a qualidade e a inocuidade do produto final, qual o nível de contaminação que se tem, quais os patógenos, né, a gente consegue estabelecer um bom raio-x ali, como eu citei, do processo produtivo. Tá? Presença de micro-organismos, né, quais micro-organismos estão no produto final? A gente consegue responder isso por meio das análises microbiológicas também, né, e estimar, né, a validade e as alterações por meio da contagem de micro-organismos indicadores. Esse é o produto que o prazo de validade dele não vai, né, ele vai se deteriorar, vai ter alterações sensoriais antes de atingir o prazo de validade, enfim. Tá? Aqui alguns exemplos, existem outros para outros alimentos, enfim, né, mas só para a gente ver o que pode ser feito e como que a indústria ela pode se autocontrolar por meio das análises. Tá? Então, as análises elas são a base, né, dos programas para a indústria, né, produzir alimentos com qualidade e com inocuidade. Além disso, né, falando até aqui de indústrias, análise de produtos finais é importante, né, sobretudo para ver se os alimentos que estão no comércio, né, que estão assim diretamente, né, chegando à mesa do consumidor, se eles estão, né, qual é o nível de contaminação, qual é a presença, se tem presença de patógenos ou não, tá? E aqui eu trago alguns exemplos práticos aqui da nossa rotina, né, só para mostrar como que um laboratório é importante para a indústria. Aqui no caso, o laboratório, né, fora da indústria, um laboratório que presta serviço para a indústria e analisa, e no caso nosso aqui, dá o suporte, né, para a indústria melhorar os processos dela. Aqui mostrando uma análise, né, de mesa, então de superfície, mesa de uma indústria de ovos, uma análise rotineira, né, todo dia lá fazendo coleta. Coliformes, né, a 35 e E. coli, ok, né, aqui menor
que 1,0 vezes 10 significa que o resultado foi negativo, vamos dizer assim, que eu não encontrei esses micro-organismos. Porém, aqui na contagem de mesófilos, uma contagem lá de 1,9 vezes 10 a terceira. Isso daqui significa que eu tenho 1.900 unidades formadoras de colônia, né, na mesa, enfim, né, aqui não é nem ml, aqui seria centímetro quadrado, tá? O que a indústria pode fazer? Ela pode usar esse resultado e falar, nossa, a mesa que eu estou manipulando o meu produto, ele é contaminado, ou não é contaminado. Em cima disso, estabelecer uma medida de prática ali de alteração do processo. Outra coisa muito interessante, esse exemplo aqui. Aqui foram massas, né? Massas prontas para o consumo que chegaram até o laboratório, né? Análise de rotina ali. Vamos fazer o que se tem, né? O que se pede na legislação. Então, contagem de bacilos cereus, estafiloglose positiva, pesquisa de salmonela e coliformes A45. Aí o que a gente consegue observar aqui, alta contagem de Staphylococcus coagulase positiva e alta contagem de coliformes A45, tá? Acima do que estabelece a legislação. Qual que é a medida? Isso daqui a indústria, ela recebe esse resultado. Se ela quiser tomar uma medida, parte dela. Obviamente, ela tem que fazer porque o produto dela está saindo com alto grau de contaminação. Isso pode influenciar, né, o consumo desse alimento. No caso disso daqui, né, a indústria ligou para o nosso laboratório, assustada com o resultado, e por meio desses resultados a gente conseguiu interpretar. Você tem erros aí no processo de manipulação, né? Por quê? Alta quantidade de estafilocoagulose positiva, né? O estáfilo está relacionado à contaminação da mão, de fossas nasais, enfim, e isso contaminando o alimento. Da mesma maneira, outro resultado muito importante, alta quantidade de coliformes A45. Então, a gente falou, você tem erros aí no processo de manipulação desses produtos, vocês precisam corrigir, né? Óbvio, a gente conversou mais, tentou detectar quais eram os pontos, como que era feito o produto, e depois de um tempo, né, de corrigir os processos, enviou novamente, né? Então, a gente estabeleceu uma orientação. E aí, né, depois dessa orientação e alteração de processos, não encontrou nada dos micro-organismos que anteriormente haviam sido detectados. Tá? Então, as análises microbiológicas foram a base para a alteração do processo, né? Como citei lá anteriormente. Tá? Então, é para isso que as análises vão servir. Isso aqui pensando, né, trazendo exemplos práticos do que se tem né, para produtos prontos, para produtos que estão disponíveis, né, no supermercado, por exemplo. Tá? Outra análise aqui que, né, trago como exemplo, um leite pasteurizado com alta contagem de mesófilos, né, em torno de 8.600, né, 8,6 vezes a terceira, mas o que mais chama atenção, altíssima quantidade de coliformes, tá? Produto que a gente recebe aqui, produto que está sendo comercializado. A indústria tem que pegar esse resultado, independente se ela vai receber orientação nossa do laboratório ou não, porque a gente trabalha com orientação para as indústrias também. Mas ela precisa pegar esse resultado e ser a base para a tomada da decisão dela, para alterar o processo, alterar os fluxos de produção, para chegar no final, né, um produto de boa qualidade ao consumidor. Nesse caso aqui, né, a gente recebeu, né, se assustou com o resultado, encaminha o resultado ao cliente e, posteriormente, o cliente toma as devidas medidas lá de alteração de processo, e geralmente encaminham depois, com orientação que a gente dá, e o processo melhora. Né, o processo melhora. Aqui também, né, análise de rotina em carcaça de frango, né, alta contagem de coliformes A45 e presença de salmonela. Tá? O objetivo aqui não é discutir é certo ou é errado, é mostrar que isso tem que ser, as análises microbiológicas, elas têm que ser a base para a indústria mudar os processos, tá? Para ela melhorar o processo, para que
a gente tenha no final aqui, né, minimize a possibilidade da presença de micro-organismos, né, patogênicos aqui, como salmonela. Tá? Então, esses são os exemplos que eu trago. E para a gente finalizar essa palestra, né, eu reforço aqui nas minhas considerações finais, né, tudo isso que eu citei aqui, esse tema não se esgota aqui. Microbiologia de alimentos é uma área fantástica dentro da área de alimentos, de uma maneira geral. Eu recomendo para quem gosta da área de inspeção, gosta da área de saúde pública, quer trabalhar com alimentos, né? Busque artigos científicos, livros. A gente tem excelentes livros brasileiros hoje sobre o tema, né? Ou livros traduzidos para o português. Então, consultem, principalmente os alunos que estão no início, né, na busca ainda pelo conhecimento, né, mas a busca pelo conhecimento, ela nunca acaba, a gente sempre tem que estar se especializando, lendo, né, buscando. A gente que está aqui na academia sempre incentiva os alunos a não pararem de ler nunca, né, sobretudo nessa área que a gente tem tão pouco dentro da medicina veterinária, né, falando especificamente da medicina veterinária. A gente tem a disciplina de tecnologia, inspeção, geralmente disciplinas um pouco mais no final do curso. Algumas universidades no Brasil é muito mais aprofundada essa área. Então, assim, a minha recomendação para vocês é estudar, né? Buscar livros, artigos científicos, participar de eventos como esse simpósio, né? Isso vai fazer com que a gente aprenda muito mais sobre o tema. Tá? Então, as análises microbiológicas, né, como eu falei, elas são essenciais para obtenção das informações sobre as condições, né, durante todo o processo de produção, são a base para a tomada das decisões, né, para melhoria de processos, se o produto é próprio para consumo ou não, né, se ele atende à legislação sanitária ou não, se o produto vai afetar a saúde pública, né? Aqui alguns exemplos, né, do que pode ser a tomada de decisão, qual vai ser o resultado, né, das análises microbiológicas, né? E muito importante, né, ressalto para quem está aí na indústria e assistindo essa palestra, ter uma rotina, né, de análises de autocontrole, né, de autocontrole. Então, estabelecer uma rotina de coleta e submissão para algum laboratório para ter uma resposta se o processo é adequado, né? Não deixar só para fazer análise oficial, né? Fazer rotina. Por quê? Porque o produto dela está sendo disponível, né? Tá sendo disponibilizada para a população, e se ela não se autocontrolar, o reflexo da sua falta de controle de processo vai ser um produto que pode afetar a saúde da população. Tá? Antes de eu finalizar a minha apresentação, eu sempre gosto de mostrar um pouco do que fazemos aqui em Botucatu. Então, esse é o nosso laboratório de inspeção sanitária de alimentos de origem animal. Esse laboratório, para quem conhece o campus de Botucatu, né, é situado em Rubião Júnior, aqui no distrito de Botucatu. Ele fica bem no centro do campus. Tá? Então, é um laboratório vinculado ao Departamento de Produção Animal e Medicina Veterinária Preventiva da FMVZ. Nós desenvolvemos atividades de ensino, pesquisa e extensão vinculados ao nosso laboratório, né, que mostrando rotina de análises microbiológicas. Então, aqui um ex-residente, né, fazendo análises microbiológicas. Então, a gente tem inúmeros clientes aqui na região, abatedouros de bovinos, de aves, laticínios, hospitais, bancos de leite humano, enfim, supermercados, uma quantidade grande de clientes que mandam para a gente para se autocontrolar, né, para rotina, né, na semanal, mensal, mandando para ter um reflexo do produto, né, da qualidade e inocuidade do produto dela. Além disso, né, a gente tem esse contato com as indústrias para orientar, para melhorar os processos. Além disso, as atividades, né, de ensino, aqui alunos de engenharia de bioprocesso e biotecnologia, a qual eu dou aula, né? O laboratório atende, então, a veterinária, a zootecnia, a FCA também no curso de engenharia de bioprocesso e biotecnologia. Então, um laboratório aberto, né,
aqui realizando análises microbiológicas, análises físico-químicas, né, durante aulas práticas no nosso laboratório. A gente tem diversas pesquisas também em andamento, aqui uma delas, né, a gente tem pesquisas com queijos artesanais, para avaliar o potencial biotecnológico de micro-organismos isolados desses produtos, e da mesma forma pesquisa de micro-organismos patogênicos, aqui no caso mostrando uma placa característico de salmonela, né, em produtos, nesses produtos que a gente analisa. Aqui uma outra pesquisa, pesquisa de resistências antimicrobianos, é uma pesquisa que a gente tem em parceria com algumas instituições no Brasil, eu já mostro elas para vocês, né, aquelas fotos que eu mostrei anteriormente lá quando indicava algumas análises, né, vocês conseguem ver novamente aqui, né, fazendo a amostragem de carcaça, que isso vem de pesquisas que são realizadas aqui no nosso laboratório, muito em conjunto com outras, muitas dessas pesquisas em conjunto com outras instituições de pesquisa no Brasil, né, aqui também uma outra pesquisa que a gente desenvolve, desenvolvimento de métodos rápidos de análise em alimentos, aqui um equipamento chamado Electronic Nose, né, ou nariz eletrônico, que é um equipamento desenvolvido pelo pessoal, né, pelos pesquisadores do Instituto de Química da USP, que tem a capacidade de cheirar o alimento, extrair um resultado gráfico, né, dessa avaliação, então, que a gente utiliza aqui como pesquisa no laboratório. Então, a gente tem esse equipamento instalado aqui, né, que a gente trabalha como pesquisa, mas vislumbrando, né, uma aplicação futura numa rotina de análises, tá? Muito interessante. Além de projetos de extensão, né? A gente tem um projeto de extensão com os nossos residentes, né? Então a gente tem residência aqui dentro do nosso laboratório, né? São residentes da FMVZ, recebem bolsa do Ministério da Saúde, do Ministério da Saúde, e atuam nas diversas áreas da medicina veterinária, inclusive na área de inspeção. Então, né, eu fui ex-residente desse laboratório onde eu sou professor, né, então eu recomendo para quem quer seguir a área, quer continuar a estudar, pensar, né, numa residência. Não é só aqui em Botucatu que tem residência na área de inspeção, outras universidades aí no Brasil possuem residência nessa área. Tá? Então, aqui os nossos residentes fazendo um treinamento com manipuladores de alimentos de quiosques e food trucks aqui de Botucatu. Tá? É um projeto em parceria com o professor do meu departamento, o professor Rafael Modolo. Tá? Inclusive, esse projeto de extensão, ele gerou uma publicação, a gente escreveu um livro dele, né, que é um livro bem prático, né, ensinando boas práticas aos manipuladores de alimentos. Para quem tiver interesse em consultar mais, ele está disponível, né, na editora Cultura Acadêmica, que é uma editora da Unesp, tá? Trabalha com e-books, enfim, então pode entrar lá e baixar. Eu recomendo para quem gosta dessa área também consultar. É um livro que a gente, né, esse projeto de extensão, ele resultou nessa publicação em conjunto com, né, do departamento, o professor Rafael. Além disso, a gente também tem o nosso grupo. Eu sempre gosto de mostrar, porque muitos dos meus alunos assistem, né, as palestras, eu incentivo eles a assistir a esses simpósios também, e gosto de mostrar eles nas minhas apresentações. A gente tem o nosso grupo de estudo aqui, que é o GEIS, né, que é o Grupo de Estudos em Inspeção e Segurança Alimentar, que da mesma forma que o grupo que está organizando esse simpósio, organiza cursos, né? Esse daqui foi um curso que a gente organizou sobre carnes exóticas no ano passado. Esse ano a gente já organizou também simpósios online, tá? Então, são atividades, além, né, da rotineira de nossa aqui no laboratório, e dar aulas, atividades com os alunos. E junto com, né, além desses cursos, a gente tem reuniões que são semanais. Claro que nesse momento a gente não... a gente está impossibilitado de entrar em sala de aula, então as reuniões, elas são de maneira online, né? Isso aqui são fotos de reuniões passadas, ainda quando a gente tinha situações normais dentro da universidade, porque hoje, como acredito que a maioria, né, ou todas as universidades no Brasil, a gente está impossibilitado de aglomerar, né, pessoas devido à pandemia. Além disso, a gente tem também, junto com o GEISA, né, com o nosso grupo, projetos de extensão. Né? A gente tem esse projeto de extensão
que a gente desenvolveu o ano passado e a gente ia iniciar esse ano, né, finalizar ele o início desse ano, mas foi impossibilitado por causa da pandemia. Mas um desses projetos é um projeto onde a gente vai até as escolas municipais, né, escolas públicas aqui de Botucatu, e ensina as crianças a manipular alimento de maneira adequada, né? Por exemplo, aqui na foto, vocês estão vendo uma dessas crianças, né, colocando alimento ali na geladeira. Então a gente ensina que esse alimento vai aqui, esse pode ir fora, esse tem que sempre estar no congelador, enfim, né? Aqui alguns dos nossos alunos aqui com as crianças nas escolas, é uma experiência muito interessante, né? Que a gente sai do ambiente acadêmico e leva todo o conhecimento de maneira lúdica, direta para essas crianças, é uma experiência muito legal, né? O ano passado a gente teve aproximadamente 50 alunos da FMVZ, então da Veterinária da Zootecnia, participando dessas atividades junto comigo no projeto de extensão, né? Aqui os alunos ensinando as crianças a lavar a mão, fazendo uma dinâmica, então bastante interessante. E desse projeto também a gente montou uma cartilha, né, com brincadeiras, enfim, e entregou para essas crianças, que mostra lá como lavar a mão, como cuidar dos alimentos, enfim, é bastante interessante. Então, além de todas essas atividades aí de pesquisa, de análise microbiológica, nosso laboratório, né, e as pessoas vinculadas a ele, meus pós-graduandos, os alunos que eu oriento, o GEISA trabalha, né, nesse campo gigantesco que é a área de alimentos. Tá? Eu gostaria de agradecer novamente ao convite, a atenção de todo mundo. Tá? Mais uma vez agradeço a Bruna, ao Thales pelo convite para participar desse simpósio, é muito interessante. Eu, né, nessa oportunidade, agradeço também à instituição ao qual eu trabalho hoje, a qual eu faço parte, a Unesp, a FMVZ. Agradeço aqui também a CAPES, o NPq, que dá apoio direto e indireto às pesquisas que são realizadas no nosso laboratório, né, fomentando bolsas, fomentando projetos de pesquisa. Eu cito aqui alguns parceiros de trabalho hoje, né, sobretudo nas pesquisas realizadas na área de alimentos, né, a UFPR, na pessoa do professor Luciano Bersot, acredito que alguns de vocês já viram palestras aí deles. Universidade Federal de Viçosa, o professor Nero e o professor Ricardo, né, professor Ricardo, ex-aluno aqui de Botucatu. Na USP, né, a gente tem uma parceria com o Instituto de Química, com o professor Jonas Gruber, desenvolvendo métodos rápidos, né, aquele método lá do Enose. A gente tem a parceria com a USP, especificamente com o professor Jonas, lá no Instituto de Química, Universidade Federal de Uberlândia, com o professor Marcos, né, sempre a gente desenvolvendo pesquisas junto, intercâmbios, na Universidade Federal de Pelotas, onde eu tive a oportunidade de fazer meu doutorado, né, e mantenho um vínculo ainda de pesquisa com o professor Vladimir. Então, né, são alguns parceiros, a gente não trabalha sozinho, muito difícil trabalhar sozinho nessa área, né, já é difícil trabalhar em conjunto, que está sozinho. Então, nessa oportunidade, agradeço todo mundo e gostaria também de agradecer toda essa equipe grande que a gente tem hoje trabalhando no Brasil com a área de alimentos. Tá? Encerro aqui a minha fala, eu deixo o meu e-mail e o telefone aqui da minha sala para dúvidas, questionamentos, sugestões. Os alunos que quiserem entrar em contato, o laboratório, nesse momento, não está recebendo alunos para estágio, mas no momento que voltar ao normal, a gente recebe alunos para estágio. Deixo meu contato e desejo para vocês um bom resto de evento, que seja um evento muito proveitoso e tenho certeza que será. Muito obrigado. Tchau, tchau.